Pessoal, para fazer essa questão, eu devo relembrá-los aqui rapidamente como é que funciona o gráfico de um gerador e qual é a condição para que ele lance a potência máxima para a parte externa do gerador, né? Isso está na minha aula teórica, mas pode ser que você não lembre. É para você ficar mais rápido aqui na questão. O aluno que já está assim muito afiado, ele já sabe que o resistor externo tem que ser igual ao interno. Então ele já parte disso nessa questão e a questão fica super rápida. Vamos relembrar como é que isso acontece. Primeiro que eu tenho aqui um circuito com um gerador que será ligado a um resistor externo, né? Qual é o comportamento do gráfico do gerador? Você está vendo que a corrente é a variável independente e a tensão é a variável dependente, né? U versus I. Como é linear a relação, eu tinha que esperar que a DDP se comporta da seguinte maneira. Quando não tem corrente, ela parte desse ponto aqui, né? Que é o zero do U. À medida que a corrente vai surgindo, como essa função é uma função decrescente por conta do sinal de menos, essa é a equação do gráfico de um gerador, né? Então, quando eu conecto um fio livre, essa corrente que circula aqui chama-se corrente de curto-circuito e é a maior corrente que o gerador pode suportar, tá certo? Importante para a gente. O que é a tangente desse ângulo θ? Vai ser exatamente a resistência interna, né? Que é esse cateto dividido por esse cateto. E essa resistência interna é E sobre ICC. Logo, ICC é E sobre R. Outra maneira de achar esse ICC é zerar o U, né? Fica bem fácil. Você zera o U, porque na condição que você liga um fio livre aqui, você iguala as DDPs entre os pontos. Aí você joga o E para cá e divide pelo R. É outra maneira de você achar isso. Então, esse ICC, não esquecer, ele é a eletromotriz do gerador dividido pela resistência interna. Ele é uma constante desse gerador. Costumo chamar isso aqui de CPF e RG, né? Porque é força eletromotriz e resistência interna. Ou seja, são as características que identificam esse gerador, tá certo? Igual como identifica a gente, né? Vamos lembrar que esses gráficos U versus I, a área é a potência útil, né? Gente, olha só que gráfico interessante que eu fiz aqui para vocês, essa animação. Ó. Vou ligar um monte de resistor aqui, de tal maneira que eu possa ter um equivalente, né, entre eles. E esse gerador vai funcionar. O que acontece com a potência que ele lança? Ela vai passar por um máximo, conseguiu perceber? Vou fazer de novo. Ó. Ela tem um valor aqui. Essa área ela maximiza bem aqui. Ó. Ela maximiza bem no ponto em que a corrente é a corrente de ICC sobre 2. Como é que a gente prova isso? Prova pelo gráfico das potências. Potência útil é a total menos a dissipada, né? Lembrando que a útil é E vezes I, a dissipada é R vezes I ao quadrado. Se você vai desenhar um gráfico da potência versus a corrente, isso vai ficar uma equação do segundo grau, vai ficar uma parábola. Como o sinal aqui é de menos, a concavidade é para baixo, né? Ó. Tá aí o gráfico da potência útil. Lembra que a máxima corrente é a ICC, né? Ó, bem aqui eu tenho a ICC. É claro que aqui eu devo ter a ICC dividida por 2, tá? Ó. Então a potência útil máxima, ela acontece quando a corrente de curto-circuito é dividida por 2, tá? Então não esquece disso. Nós vamos utilizar isso para mostrar outro fato, que a resistência externa tem que ser igual à resistência do próprio gerador para que ele entre nessa condição de potência máxima, tá? Bem, e se acaso um dia a US perguntar qual é o valor dessa potência, ela é fácil de ser calculada, ó. Ela vai ser U vezes I, né? Não interessa qual é a condição dela. Só que eu quero a máxima. Como eu quero a máxima, a ICC sobre 2 é o E sobre 2Rzinho, né? E o U vai ser E sobre 2, porque essa função é linear, né? Se essa corrente chega na metade, a DDP também chega na metade, né? Da eletromotriz, do gerador. Então, quando você multiplica aqui, ó, tá aí a condição de potência máxima. E ao quadrado dividido por 4Rzinho. Mas eu vou te mostrar isso de outra maneira, tá? A maneira para provar que o resistor externo tem que ser igual ao resistor do gerador, resistor interno do gerador, para que essa condição toda que eu estou falando aqui se estabeleça. Vamos lá. Primeiro, né? Para a condição de potência máxima, eu devo ter, vamos relembrar, que a corrente que circula no circuito deve ser a metade
da corrente de curto-circuito, né? Isso é E sobre 2R. Aí eu desenho aqui o circuito básico, né? Ó, eletromotriz, resistência interna, resistência externa. Eu tenho que provar que essa resistência externa tem que ser igual à interna. Uma das maneiras de provar isso, sem pensar naquela equação já fechada, né, da potência máxima, é lembrar que essa corrente que circula no circuito é a ICC sobre 2. E você deve ter uma DDP aqui embaixo igual a DDP de cima, porque isso tudo está em paralelo, né? Aí eu vou começar com a DDP no gerador. Ó. U igual a E menos R vezes ICC sobre 2, né? Porque a corrente que circula aqui, gente, tem que ser a ICC sobre 2, né? E isso é igual a U de baixo, que é a resistência interna vezes a ICC sobre 2. O que é que eu tenho que fazer com essas duas equações? Igualar, né? Já que é U e U dos dois lados. Igualando as duas, eu tenho que o R externo vezes o ICC sobre 2. Lembremos que o ICC sobre 2 é E sobre 2Rzinho, né? Igual a E menos Rzinho vezes ICC sobre 2. Consegue ver que tem Rzinho numerador e denominador aqui? Além disso, tem o E em todas elas. Dá para colocar em evidência e retirar, né? Logo, o resistor externo dividido pelo dobro do interno é 1 menos 1 meio, né? Então, o resistor externo é 1 meio que multiplica 2Rzinho. Sendo 1 meio que multiplica 2Rzinho, você cancela o 2 e o 2 aí, ó. Tá provado que o resistor externo tem que ser igual ao interno para que a corrente seja ICC sobre 2. E quando a corrente é ICC sobre 2, você está em qual situação? Condição de máximo potência lançada no gerador. Entendido isso? Então o que que acontece com a questão 10? O aluno afiado, ele já começa daqui, ó. Ele já sabe disso, ó. Para a potência máxima, aí a questão fica muito rápida, entendeu? Mas você viu todos os passos que a gente teve que dar, né, ó. Resistência interna deve ser igual à resistência externa. Ó, a interna ali que ele deu, ó, 10. A resistência externa tem que ser 10 também, né? Se ela tem que ser 10, o nosso circuito é um circuito U igual a tudo em série, né? Na hora da corrente passar, passa pelas duas, né? Ó. R externo mais R interno vezes a corrente que circula lá, né? Ó. Pronto, era só isso desde que você soubesse da condição, né? 120, como as resistências devem ser iguais aqui, vai dar 20 vezes I, né? Então isso aqui dividido por 20 vai dar 6 amperes. Gente, ó o que, que o aluno já teria que saber, né? Isso aqui já, ó. Que aí a questão fica assim fácil e rápida. Mas nem todo mundo se liga nisso aqui ou dá valor a essa parte da aula na hora de ter atenção à aula, tá? Mas é um clássico da eletricidade, é uma situação muito peculiar, muito perguntada nas questões de circuitos, né? Porque potência máxima é uma situação interessante, né? É a situação onde você vai estar utilizando a maior potência possível desse circuito.